E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos responder a lista número 1 do módulo 3 de filosofia referente à filosofia helenística e algumas questões sobre o período clássico que envolvem Sócrates, Platão, os sofistas e Aristóteles. Vamos às questões. Questão 31 diz, é uma questão do Enem de 2014 e fala: alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou aparecerem geradores de danos. Epicuro de Samos, Doutrinas Principais. Veja, esse é um texto do Epicuro. O Epicuro é o principal pensador de uma corrente helenística chamada epicurismo. Essa corrente, ela fala que o fim último das nossas ações deve ser a busca pelo prazer, mas a busca do prazer de forma moderada. Não existe nada que nos conduza à ataraxia, que é o viver bem, na busca pela eudaimonia, que é a felicidade. E essa é a característica central, ou essa é a perspectiva central dos filósofos helenísticos, que, segundo o Epicuro, não seja a busca pelo prazer. Então, partindo dessa ideia, vamos para as alternativas e ver qual questão ou qual alternativa se aproxima dessa ideia de busca do prazer. Porém, é importante destacar que, segundo o Epicuro, essa busca do prazer ela não pode ser feita de qualquer forma. A busca do prazer ela deve ser sempre de forma moderada, com sentido de alívio da alma, de prazer da alma, de acalmamento desta alma. Beleza? Então vamos a ela. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, ou seja, qual a finalidade da ação humana? Antes de ir para a questão, vamos só lembrar que a filosofia helenística ela está baseada em uma filosofia da ação, uma filosofia ligada à ética, uma filosofia prática do como viver bem para encontrar a felicidade. Na letra A diz, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Essa é a finalidade da filosofia, essa é a finalidade das ações e da obra de Epicuro, segundo o epicurismo, segundo esse autor. Pode marcar a letra A. A questão B diz, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Essa não é uma característica da filosofia epicurista. A letra C diz, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Já adiantando, a gente vai fazer algumas questões sobre essa outra corrente filosófica do helenismo, mas essa é uma característica do estoicismo. Puxa uma seta na letra C e coloca estoicismo. A letra D diz, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Essa é uma característica da busca da felicidade para o cristianismo e não para o helenismo. Isso é uma característica que vem depois da filosofia medieval, é tema da nossa lista número 3. E a letra E diz, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Esta é uma característica de uma outra corrente do helenismo. Essa é uma característica do ceticismo. Então, na letra E, puxa uma setinha e coloca ceticismo. A resposta correta da 31, letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Já na questão 32, que também é uma questão do Enem, mas agora é de 2015, fala o seguinte. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Sublinha para mim, justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. Sublinha para mim, no certo, acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Esse é um texto Problemas da Filosofia, que aqui a gente tem duas concepções. É a concepção dos sofistas e a concepção de Sócrates. São temas de algumas listas anteriores, de algumas aulas anteriores, mas vale a pena relembrar porque tem envolvimento direto com a corrente filosófica do helenismo. Veja, Trasímaco é conhecido por ser um sofista. Os sofistas são aqueles que não têm compromisso com a verdade, que eles vendem conhecimento de lógica, conhecimento antropológico e vendem também a arte da retórica, do falar bem, mas sem um compromisso com a verdade. Eles buscavam apenas o convencimento das plateias nas águas, para que o indivíduo que estivesse debatendo conseguisse vencer o debate, independente dos argumentos que apresentasse. Por que eles faziam isso? Porque, segundo os sofistas, não existia uma verdade em si.
A verdade é uma convenção social, ou como diz aqui no texto, uma invenção da sociedade. Por isso que eles negavam, Trasímaco negava essa ideia. Que Sócrates afirmava de que existia uma verdade sim, e de que o sentido da filosofia era a busca dessa verdade. Sabendo disso, vamos para o enunciado. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, letra A, determinações biológicas impregnadas na natureza humana, absolutamente não, tem a ver com sociedade e não com biologia, tem a ver com social e não com natural. A letra B diz, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Absolutamente não, está ligado diretamente com os interesses da sociedade, com os interesses dos indivíduos. A verdade é uma justificativa desses interesses, é a justificativa de uma convenção social. A letra C diz, mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. Não tem absolutamente nada a ver com ritos e signos da mitologia. Letra C não pode ser. A letra D diz, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Para quem não sabe o que é contingente, contingente é uma palavra que significa dizer o seguinte, que as coisas existem e deixam de existir. É exatamente isso que é a verdade para eles. A verdade, por ser uma convenção social, ela tem a ver necessariamente com as necessidades, com as demandas de uma determinada sociedade ou de um grupo social. A letra E diz, sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Não pode ser a letra E. Na questão 32 é letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Beleza? Vamos à questão 33 do Enem de 2016. Diz, Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e os costumes, nada sendo mais isto que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina. Lembra, a filosofia helenística é uma filosofia prática. Os filósofos não só acreditavam no que diziam, como também praticavam na sua vida aquilo que eles pregavam filosoficamente, porque esse era o sentido da vida, essa era a forma de viver bem para encontrar a felicidade. Nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Essa é uma característica de uma corrente helenística, mas esta não é uma característica do ceticismo, essa é uma característica do cinismo. E em cinismo, você já coloca do lado Diógenes. Diógenes era o principal representante do cinismo, que pregava o desapego às convenções sociais e aos bens materiais como forma de encontro da felicidade. Letra B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim de uma vida feliz. Essa é uma característica de uma outra doutrina, a gente já viu aqui uma questão sobre ela, é uma característica do epicurismo. Em letra B, coloca epicurismo. Letra C diz, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Lembra, o ceticismo prega, sim, a indiferença, a impossibilidade do encontro de uma certeza e que a verdade é uma convenção social, assim como a gente viu na questão anterior. Cuidado com uma coisa. Alguns alunos perguntam se o ceticismo e o sofismo são doutrinas filosóficas idênticas. Ainda que o sofismo tenha a característica dos céticos, assim como os céticos têm a característica dos sofistas, então há elementos em comum, você não pode fazer um sinal de igual entre ceticismo e sofismo. São momentos históricos distintos. O helenismo, já no fim do período grego, e o sofismo no início do período clássico, ali na transição da filosofia pré-socrática para a filosofia mais humanística, com a filosofia do Sócrates. Lembra que os sofistas foram caracterizados por trazer o debate do homem, da formação do conhecimento, debate de cunho antropológico. A letra D diz, aceitar o determinismo e ocupar com a esperança transcendente. Quem aceita o determinismo, seja o determinismo histórico, ou seja, um determinismo de outra dimensão, de um ser, de uma entidade superior, não é a corrente do ceticismo. Por exemplo, quem aceita o determinismo é a corrente cristã. A letra E diz,
Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo não é uma característica da filosofia helenística, muito menos do ceticismo. Letra E não pode ser, marca para mim a letra C na questão número 33. Vamos a 34. A 34 tem um poema que diz o seguinte: filosofia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico, para ninguém zombar de mim. Não me incomoda que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. E aí está uma imagem da estátua de Noel Rosa localizada na entrada de Vila Isabel, no bairro da cidade do Rio de Janeiro. Aí diz assim: assinale a alternativa do filósofo grego Epicuro, cujo significado é o mais próximo da letra da canção Filosofia, composta em 1983 por Noel Rosa, em parceria com André Filho. A letra A diz: é verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que aprendemos pela intuição mental. Essa não é uma característica do epicurismo, que diz que as nossas atividades devem ter a busca do prazer, da realização do indivíduo. A letra B diz: para sermos felizes, o essencial é que se passe em nosso interior, pois é deste que nós somos donos. Pode marcar a letra B. Lembra o seguinte: para o Epicuro, a felicidade ela deve ser moderada, porque o que importa é a paz interior, é a paz de espírito, essa felicidade espiritual transcendente. Não necessariamente a felicidade material, a realização do prazer da carne. Imagina o seguinte: imagina você estar com bastante fome. Você está chegando em casa, tem um prato de comida daquele que você mais gosta, daquele que você mais deseja. Você come uma quantidade, um prato dessa comida. Você se satisfaz, fica feliz. Se você parasse por aí, por moderação, você já também daria um acalmamento da sua alma, já que a alimentação, o comer e o beber é uma necessidade natural, é um desejo natural, também necessário. Mas imagina que você come 10 pratos dessa comida. Com certeza ela não vai lhe deixar feliz, nem vai lhe fazer bem. Então, não se pode colocar um sinal de igual entre realização do prazer, ad infinito, ad eterno, sempre, e felicidade. O prazer de forma exagerada, ele não alivia nossa alma, não traz paz interior, não traz felicidade interna, melhor dizendo. Então, não deve ser executado. A letra C diz: para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deixar livre de todo encargo em sua completa felicidade. Não tem absolutamente nada a ver com a característica da filosofia epicurista que ele destaca no texto, no enunciado da questão. A letra D diz: as leis existem para os sábios, mas não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que as sofram. Absolutamente não. O Epicuro diz que a nossa vida é um eterno sofrer de alguns momentos felizes. E por isso, nós não devemos ter medo da morte. A morte é o fim do nosso sofrimento corpóreo. Porque para o Epicuro, aquilo que o corpo faz, a alma paga. Então, se o nosso corpo ele tem sofrimento, consequentemente, a busca do prazer deve ser uma reversão desse sofrimento aí, para que a gente tenha uma vida minimamente feliz. A letra E diz: a natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos nobres e ignóbeis, e sim suas ações e intenções. Não tem nada a ver com a característica da filosofia epicurista. As 4 alternativas que não é a correta não fazem nenhum tipo de ligação e nem poderia confundir vocês sobre a característica de Epicuro. Belezinha? Vamos à questão 35, que ela é uma questão um pouco mais rápida. Preste atenção, diz assim: sobre o ceticismo é correto afirmar que, letra A, os céticos buscaram uma mediação entre o ser e o poder ser. Tem absolutamente nada a ver com o ceticismo. Ceticismo é a impossibilidade do encontro de uma verdade absoluta. A verdade é uma convenção social. Letra B. O ceticismo relativo
tem no subjetivismo e no relativismo doutrinas manifestamente apoiadas em seu princípio maior, toda interatividade possível. Não existe nenhum elemento nem objetivo nem subjetivo na filosofia epicurista, na filosofia cética. Não poderia ser. A letra C diz, Protágoras, que é um sofista que tem elementos de ceticismo, vamos ver o que aqui diz. Protágoras, relativista, afirmou que o homem só entende a natureza porque o conhecimento emana dela e nela se instala. O conhecimento é uma convenção social, assim como a verdade. Ele não está na natureza. O Protágoras, ele é a figura que diz uma outra frase. O Protágoras é aquele cara que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, as coisas existentes só têm uma interpretação para tal e só tem um significado porque o homem dá a ela. O homem que é a medida de todas as coisas. Então só sobrou para a gente letra D, que diz Górgias e Pirro são apontados como possíveis fundadores do ceticismo absoluto. É verdade, Górgias e Pirro são os principais pensadores desta corrente do ceticismo. Tranquilo? Questão 35 é uma questão mais fácil, uma questão mais rápida. A 36, que é uma questão do Enem PPL 2017, diz: jamais a respeito de coisa alguma digas, eu aprendi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta. Na medida em que ela der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. É um texto de Epicteto. Em Epicteto puxa uma seta e coloca estoico. O estoicismo diz que nós devemos aceitar a realidade tal qual ela é, aceitar o destino com resignação. E o que é o destino? O destino é tudo aquilo que a intervenção humana não pode intervir. É tudo que o homem não pode fazer, é tudo que ele não pode modificar. Então, o destino é todas as coisas que eu não tenho controle. Exemplo, doenças terminais, exemplo, o pensamento alheio, a morte. São coisas que nós não temos controle e nós não devemos sofrer, nos amargurar, nos deixar guiar por essas coisas que nos fazem mal. Segundo Epicteto e os estoicos, assim como Marco Aurélio, que também é um estoico, nós devemos aceitar a vida com resignação, a amar a vida tal qual ela é. Beleza? Aí diz, a característica do estoicismo, que é a corrente aí do Epicteto, presente nesta citação do filósofo grego Epicteto é, letra A, explicar o mundo com números. Quem faz isso são outros filósofos. Galileu Galilei e Pitágoras são as principais representações desse daí. Não tem absolutamente nada a ver. Letra B. Identificar a felicidade como prazer. Isso daí é uma característica do epicurismo. Letra C. Aceitar o sofrimento com serenidade. Aceitar a vida como ela é. A vida é triste, é uma sucessão de tristezas com alguns momentos de felicidade. A vida é um eterno aprender a morrer, já diria o próprio autor do texto. Letra D. Questionar o saber científico com veemência. Essa é uma característica do ceticismo e não do estoicismo. E letra E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Essa é uma característica do cinismo, de se desapegar das convenções sociais e da riqueza material. A questão 37 é uma questão grande. Então eu queria que você se concentrasse comigo na leitura do texto e na leitura das alternativas. Solta tudo o que você está fazendo. Essa é a última questão do primeiro bloco de questões, depois eu volto respondendo da 38 a 45. Então concentra comigo que essa é a última para você dar uma respirada. Diz assim: embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir por si mesma a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que, na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. A virtude consistiria, então, em escolher entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante, e em fugir dos prazeres que se seguissem dores mais vivas do que o gozo que tivesse proporcionado. Veja que ele está falando aqui da vida,
está usando os exemplos dos utopianos. Mas quem é que fala sobre esse texto? Esse é um trecho do texto Utopia, do Thomas More, que é um pensador inglês renascentista. É um texto muito trabalhado para mostrar a relação entre realidade e utopia, entre os desejos e as realizações dos desejos. A Ilha de Utopia, para quem nunca viu esse texto, vale a pena dar uma pesquisada, é um texto curto, tem vídeos no próprio YouTube explicando sobre o texto. Tem textos comentando sobre esse texto Utopia. Ele mostra uma sociedade, uma ilha utópica, uma ilha fictícia, onde há uma paz e uma organização social perfeita, fazendo comparação com as contradições do fim da sociedade medieval e do início da Idade Moderna na Europa. Aí diz: a questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é uma das principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no interior de uma ética e relacionada a noções de virtude e de justiça. Sabe-se que uma das características principais do humanismo, presente no pensamento renascentista, é justamente a releitura dos filósofos antigos, buscando integrá-los à concepção cristã de vida. Puxam a setinha e essa característica de volta aos filósofos antigos se chama de classicismo, o retorno às características do período clássico de Roma e principalmente da Grécia. A concepção ética do povo utopiano, descrita na obra Utopia de Thomas More, pode ser considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que corrente filosófica grega? Que existe aí, dois desejos. A realização tem dois polos, do exagero do desejo, que ele diz aqui, do mais picante, da mais deliciosa, ou em fugir desses prazeres e acalmar a sua alma. Quem é que fala isso? Quem fala isso é o epicurismo. Então vamos procurar em uma das alternativas aqui o que tem a ver com o epicurismo. A letra A fala dos sofistas, não tem absolutamente nada a ver. A letra B fala do platonismo. Apesar de ele estar mostrando aí duas realidades, ele não está falando de dois mundos, do mundo ideal e do mundo das ideias, em que esse mundo ideal é um mundo perfeito. Essa alternativa, letra B, eu vou dar uma lida nela agora, porque ela pode confundir, porque você vai dizer o seguinte: mas, Xexão, não existem dois mundos aí na utopia? A ilha de utopia e a realidade europeia, contraditória, com o início da Idade Moderna? Existe. Mas vamos ver se a letra B está falando isso? Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes, os relacionados ao corpo e relacionados à alma, e que a felicidade estaria no gozo dos prazeres relacionados à alma, devendo-se desprezar dos prazeres do corpo. Mas espera aí, o epicurismo não fala absolutamente nada disso, que é a ligação que tem a ver com esse texto, e também o Thomas More não está falando. O Thomas More está falando o seguinte, as virtudes elas consistirão em escolhas daquilo que eu vou fazer neste mundo. Ainda que as minhas ações acalmem a minha alma, realizem a minha alma, dê desejo, ou melhor, dê felicidade a esta alma, ela é praticada pelo nosso corpo. Tanto Thomas More, que é um pensador renascentista, assim como o epicurismo, que eu já vi que o gabarito aqui da letra E, fala exatamente isso. A letra C diz: do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranquilidade ou na ausência de perturbações, alcançando através do autocontrole, da contenção e da austeridade, desprezando-se todo tipo de prazer. Absolutamente não, é uma escolha de qual prazer, mas não um desprezo total. Letra D, do aristotelismo, não tem absolutamente nada a ver, nem vou ler essas 5 linhas de texto. Sobra pra gente a letra E, que diz: do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos prazeres, mas não de todo e qualquer prazer, apenas dos bons e honestos, devendo ser rejeitados que levam a dores mais intensas do que o gozo que proporcionam. Beleza? Moderação na realização dos desejos. Acabamos aqui a primeira parte da lista número 1 do módulo 3. O próximo vídeo é a parte número 2, que vai da questão 38 à questão 45. A gente volta já.